representando aqui a nossa prefeita, Conceição Raba, em virtude de compromisso assumido anteriormente, não pôde estar aqui. Bom, a Defesa Civil de Angra, ela vem de histórico de tragédia desde 2002, 9 de dezembro de 2002, depois 2010, dia 31 para dia 1º de 2010, e agora fomos surpreendidos, mais uma vez, com alto índice pluviométrico do dia 2. Na verdade, a chuva começou no dia 1º, por volta das 9h30, 9 horas, 9h30, e foi dia 1º, dia 2 e dia 3. E nesse final de semana, de sábado para domingo, novamente fomos surpreendidos. Nenhum dos radares meteorológicos nos avisou. E choveu muito forte, tivemos perto de 100 desalojados por enchente, houve alguns deslizamentos, mas enchente. O pluviômetro de duas localidades, no centro da cidade, graças a Deus, nós chegamos a 90 e 96 milímetros, mas dos dois extremos do nosso limite município, Mangaratiba e Paraty, os pluviômetros chegaram a mais de 120 milímetros. Então, nos surpreendeu, não que nós não estávamos preparados, nós estamos em estado de emergência desde o dia 1º, quando assumimos a Secretaria de Defesa Civil. Então, esse fórum, gostaria de agradecer o Clube de Engenharia por esse fórum. Aqui nós viemos sempre no intuito assim, de aprender, como também de, se puder, também nós passarmos alguma experiência, estamos aí à disposição. Então, agradecimento especial ao Coronel Douglas, parceiro, Secretaria Estadual de Defesa Civil, INEA, passamos a conhecer aí, medida emergencial, a Priscila, não a conheço pessoalmente, a DRM também, que vamos estar fazendo aí uma parceria importante na questão dos mapeamentos. É muito cobrado no nosso município sobre a questão de mapeamento, devido às empresas. Hoje nós temos dificuldade de contratação de geólogo, devido ao mercado da iniciativa privada, paga-se um salário, né, bem maior do que no serviço público, nós temos dificuldade. Mas nós temos um quadro de engenheiro, que já está habituado, conhece cada situação, cada localidade, cada particularidade do município. Então, eu gostaria de agradecer aqui o convite e estamos aí à disposição para as perguntas e até aprender também e passar a experiência. Tá? Muito obrigado e boa tarde a todos. Convidar agora o Coronel Douglas. Boa noite a todos. Gente, é um prazer estar aqui. Estou aqui representando o Coronel Sérgio Simões, que é o nosso secretário de Estado. Eu sou diretor do Departamento Geral de Defesa Civil, que é o braço operacional da Secretaria. E a gente aqui vai, junto com os nossos parceiros, a gente está tão acostumado de se ver, né? O Luiz, a Ingrid, né? O Cláudio Amaral, o Flávio, a Marilene, INEA, DRM e Defesa Civil, acho que de 1 ano e meio, 2 anos para cá, né, Luiz? A gente começou com os contatos lá no Norte e no Noroeste. O Luiz foi a primeira pessoa que eu conheci do INEA, a gente começou esse namoro institucional, depois Cláudio Amaral, com o Dourado, e hoje temos uma grande parceria, que é isso mesmo. A gente tem que unir forças para que a gente possa dar um produto de qualidade para a sociedade. A gente está aqui para servir a sociedade. Os nossos clientes são os municípios, né? Eu acho que o Estado tem que servir muito bem para que essa população possa estar menos vulnerável. Nós estamos num cenário não muito bom, né? Nos últimos anos nós temos visto isso. Aqui tem algumas fotos, né, para a gente poder ver. Essa aí é a parte do Noroeste. Aqui nós estamos em Xerém, né? Quem esteve em Xerém, foi impressionante o evento, apesar de ter sido um evento de menor magnitude do que na região serrana. Por causa da chuva que caiu, foi uma chuva que já, ela caiu em 24 horas, a chuva já da região serrana foi uma chuva mais de 6 horas, né? Houve uma movimentação até do próprio solo de tanta chuva e o encharcamento anterior, a questão do acumulado era muito grande. Então, em Xerém, houve uma magnitude muito grande, mas não foi um evento da magnitude que houve na região serrana. Mas foi um evento extremamente sério, aonde mais, eu acredito, né, o INEA está fazendo isso ainda, está cedo para falar, mas eu acredito que mais de 300, 400 casas vão ser demolidas, né?
né, resultantes desse processo aí de recuperação e reconstrução. Para vocês verem aqui, só ter uma ideia, a quantidade de material terroso, de areia, que o Capivari trouxe, né? A água veio até aqui e aqui está praticamente 1,5 metro de material terroso em toda essa área, essa circunscrição geográfica do Capivari, de mais ou menos uns 30 metros para cada lado, para cada margem, tem material terroso a ponto de você estar no meio das casas praticamente. 1,5 metro, considerando-se um pé direito de 3 metros, nós temos 1,5 metro de areia, né? Quem não conhece pensa que até uma estrada que você fez ali e colocou areia, e na verdade foi esse evento que em poucas horas deslocou essa quantidade imensa de material terroso. Aqui outros eventos que nós temos no nosso estado, nós temos enxurradas, né? Temos as enchentes, que é o transbordamento gradual dos rios, as enxurradas, que é o transbordamento brusco, que de 2000 para cá tem acontecido numa velocidade muito grande, né? Era um fenômeno que não acontecia muito, com tanta frequência de 2000 para lá. Com esse aquecimento, ele tem acontecido assim de uma maneira até preocupante, né? Porque nós temos hoje enxurradas que caem num determinado bairro e no outro bairro não cai, ou numa pequena cidade, a 3 quilômetros da outra, destrói uma e não destrói a outra. Então, essas enxurradas são um grande desafio. Nós já temos 15 bilhões de danos feitos pelas enxurradas nos últimos 11 anos só no estado do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, os escorregamentos provocaram em torno de 2 a 3 bilhões escorregamentos. 2 a 3 bilhões. E as enxurradas, 15 bilhões, no mínimo 5 vezes mais. As enchentes, 500 milhões só, né? Então, há uma preocupação muito grande com as enxurradas. Agora, em termos de perda de vidas, nós temos os escorregamentos como grande campeão, né, infelizmente, de ceifar as vidas. Essa é a comunidade de Monte Alegre, onde 4 pessoas morreram num pequeno córrego, né? Em 2004, trouxe essa foto, foram 35 casas destruídas em 30 minutos. Uma enxurrada que caiu num córrego onde você passa pulando, né? E na época das chuvas, ele realmente subiu 4 metros além do seu transbordo e matou 4 pessoas e destruiu 30 e poucas casas. Aqui o resultado das chuvas nessa época são os grandes desafios. Esse é um fenômeno que tem acontecido ultimamente, que são as casas que escorregam na beira dos rios, né? Essa casa literalmente ela está no meio do Carangola, ela escorregou, né? Nós não temos mais mata ciliar, então temos esse fenômeno das casas em várias cidades, temos 100, 150 casas em trechos onde estamos interditando, que as casas estão todas ameaçando cair nos rios, né? Por quê? Obviamente não se tem mata ciliar, não se tem tratamento nenhum, essa ocupação desordenada, né? Não só nas encostas, mas também nos cursos hídricos de pequeno e grande porte, tem provocado isso. O estado do Rio de Janeiro é interessante, estava conversando com a minha esposa no outro dia, que a gente, apesar de ser um estado tão pequeno, a gente tem tantas contradições, né? E a gente tem uma época de estiagem, principalmente no norte e noroeste do estado, né, que durante vários anos, os últimos 5 anos, vários municípios decretaram situação de emergência por estiagem, os mesmos municípios decretam situação de emergência no mesmo ano por enchente e enxurrada, né? É o problema da quebra do ciclo hidrológico, aonde você não tem vegetação nenhuma, então a chuva, lá 90% escorre, né? E aí você tem grandes problemas de hidrológicos, e aí na época de setembro, julho, agosto, setembro, você tem falta de água porque não houve alimentação dos lençóis freáticos, e aí você tem as estiagens, né? A gente tem 1% só de vegetação no norte e noroeste, cobertura vegetal, então traz essas diferenças, né? Aqui outro problema que nós temos, que a Defesa Civil se preocupa muito, que é as entradas da contaminação hídrica, né, tanto pela problema da turbidez, né, das partículas físicas, como na situação da contaminação, da poluição, que também tem 2 portas de entrada, né, norte e noroeste, questão de Espírito Santo e Minas Gerais, que é um estado mineiro, né, e a porta do sul do estado, através do Paraíba do Sul, né, que também nós temos já um outro perfil, não tanto barragens de rejeitos, mas já o perfil das indústrias. Então, isso é uma preocupação desse tipo de desastre de contaminação dos cursos hídricos, aonde um desastre, por exemplo, no Paraíba do Sul, daria um prejuízo a 9 milhões de pessoas que ficariam sem beber água. Isso a gente tem que estar
fazendo sempre uma contingência disso. Aqui, uma vulnerabilidade que a gente vê, não há mata, né? Esse é um pedaço aqui para vocês verem do Espírito Santo, de Minas, do Norte e Noroeste, não há mais nem fragmentos, né? O que faz com que a quantidade de chuva toda escoa para os vales, para os rios, né? A questão da ocupação irregular das encostas, né? Que está fazendo o DRM a fazer esse produto que tem sido maravilhoso para as defesas civis municipais, para a defesa civil estadual. Essa parceria tem sido excelente. Agora, dia 5, nós estaremos em Angra dos Reis, né, com a prefeita e com todos os órgãos lá, para a gente poder, junto com o DRM, estar fazendo uma nova parceria com a Prefeitura de Angra. O que acontece, na verdade, a nossa preocupação é isso, não há recuperação, né? Então, nós temos eventos que aconteceram há 10 anos, onde nada foi recuperado. Essa foto tem 5, 6 anos, né? É um pedaço de uma estrada que ainda continua assim interditada. Igual a isso, né? Existem milhares de problemas de pontes e de estradas que ou foram vulnerabilizadas pelas ações desses desastres naturais e não foram recuperadas. Nós não temos a recuperação do nosso estado do Rio de Janeiro, ela só tem mais ou menos 10% de verba federal até o ano de 2011. Agora estamos com uma nova legislação, estamos esperando que isso mude, para recuperar. Se não há recuperação, obviamente a vulnerabilidade aumenta. Ainda que a magnitude do evento não aumente, ainda que a magnitude da ameaça não aumente, a vulnerabilidade faz com que o risco do desastre aumente muito. Esse é o nosso problema. A gente não consegue recuperar o que foi danificado na proporção do dano, né? Essa foto, por exemplo, é de 2007. Eu estou aqui fazendo, na época, eu era o regional lá do Norte. Estamos no município de Cambuci, exatamente onde, há 2 anos atrás, o mesmo ribeirão fez o mesmo tipo de dano, né, ampliando, porque não havia sido recuperado, então ampliou ainda os danos, trazendo mais problemas. Então a gente não consegue acompanhar os danos. Isso tudo acontece na zona rural, para vocês terem ideia, são coisas que ainda estão desse jeito, né? Essa foto já tem, algumas têm 3, 4 anos, e a gente que corre o interior, né, a Ingrid, o geólogo, o engenheiro, não tem como ficar em gabinete, né? Então, a gente que corre o tempo todo as cidades do interior, a gente vê essas cenas aí com muita frequência. Isso explica, em parte, toda essa magnitude desses eventos que tem, né? As pessoas falam, é mudança climática? Claro que sim. Há, obviamente, uma parcela significativa da mudança climática, das chuvas, do aumento de chuvas, da má distribuição de chuvas, não se nega isso. Mas é óbvio que a vulnerabilidade agravada por falta de recuperação também tem contribuído grandemente. Isso é gestão, né? Está aqui, aqui um exemplo simples de uma casa. Olha como é que se segura a massa, né? Isso aqui, para que haja uma corrida de massa, não falo nem escorregamento, porque esse material terroso já, né? Uma corrida de massa aqui destrói a casa completamente. Uma chuva, com a quantidade de chuva aqui, você tem uma corrida. Aqui, essas pontes, onde as cabeceiras são todas trincadas, e essa foto já tem 7 anos e a ponte continua no mesmo lugar, isso é uma tragédia anunciada. Quando você não recupera, obviamente um evento hídrico maior vai fazer com que isso tudo vá para jusante, e aí a gente tem as tragédias da serrana da vida, né? Que a gente fica falando que acontece de 300 em 300 anos. A probabilidade de acontecer os 3 fenômenos, sim, mas a vulnerabilidade pode fazer com que isso aconteça anualmente, o que a gente tem visto. Tragédias de grande porte, como Bumba, como Angra, né, como a região do próprio Rio de Janeiro, em 2010, onde morreram 67 pessoas só na cidade do Rio de Janeiro, né? Isso é uma questão de gestão, e é isso que a gente está tentando mudar. Aqui, como a gente viu em Xerém, a gente vê aqui também em outras cidades, todas praticamente que tem rios, tem casas não no leito maior, mas no leito menor mesmo. O camarada consegue uma tecnologia que ele constrói dentro do leito menor do rio. Isso aí não é leito maior, isso aí é leito menor, né, do rio. Nós, só para poder ter uma ideia, isso aqui é só até janeiro de 2012. Nós não contabilizamos de janeiro de 2012 para cá. O último ano nós não contabilizamos. Para vocês verem, norte e noroeste, nós temos 96 decretos de situação de emergência.
a região serrana com 66 e a região sul com 47. Né? A Baixada também está aqui, já subiu isso aqui, já deve estar perto de 47 agora com esses últimos eventos, mas eu quero mostrar que isso é quase que 10 calamidades por ano. Isso é decretação de situação de emergência por ano em cada região do Estado. Então, isso é um absurdo, né? Nós temos que diminuir esses índices que são muito... E não há nem desenvolvimento. Exatamente, você começa a perder dinheiro também, além de vida, você começa a perder dinheiro, porque você não consegue desenvolver onde há desastre, porque o desastre é ladrão do desenvolvimento. Muito bem, isso que acontece, que a gente não consegue cumprir esse ciclo, que é um ciclo antiquado, que é um ciclo que faz você enxugar gelo, que é quando você entra com a resposta no desastre e depois a reconstrução. Como a gente não consegue reconstruir nem 80%, nós ficamos com déficit cada ano de 80% de problema a mais. Né? Se a gente fizesse só isso muito bem, reconstruísse 100%, a gente estaria enxugando o gelo. Olha, se eu tenho uma ponte de 20 milhões que cai e eu reconstruo ela com mais de 20 milhões, eu não resolvi o problema. Eu continuo vulnerável, porque o evento que fez ela cair, eu não mitiguei, eu não fiz atividades preventivas para que isso fosse evitado. Eu só reconstruí, mas eu não consigo reconstruir. Então, a situação é muito mais grave. O que a gente tem que fazer é exatamente isso, né? Não existe outra saída do que a gente aliar a resposta, que o Corpo de Bombeiros do Estado, ele tem uma resposta muito boa, não se discute isso, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio é um dos melhores do Brasil, a resposta é feita, mas cada vez ele vai se pegar mais cadáveres, né? Porque mesmo que seja muito bem preparado, os eventos são muito grandes, e só na resposta não dá para você resolver o problema. Você tem que entrar com reconstrução, medidas preventivas e mitigatórias e preparação em alerta. E aí você vai ter, em cada ciclo, o evento diminuindo. Aí isso é um esforço conjunto, isso não é a Defesa Civil quem faz isso somos todos nós, a sociedade. Começamos um evento, um grupo que se chama GRAC, o Grupo Integrado de Ações Coordenadas, onde reunimos 19 secretarias de Estado e 7 órgãos federais, dentre eles IBGE, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica, e fechamos uma matriz com 148 ações de resposta, onde cada órgão diz o que vai fazer na resposta em enchentes, enxurradas e escorregamentos. Foi o primeiro passo, né, de acordo interinstitucional, porque não existe solução sem um acordo interinstitucional. Acabou aquele tempo em que as instituições andavam sozinhas. Hoje a gente não faz nada sem o INEA, não faz nada sem o DRM, não faz nada sem os outros parceiros que estão se consolidando agora. A gente fala em resposta, a gente fala também nesses órgãos. Não se pode fazer nada de maneira isolada. E quem sofre com esse tipo de comportamento, realmente, quando se faz isolado, são as pessoas da ponta. Bom, eu vou falar rapidamente.